entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do mistério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximamos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Reino Divino cresça, progrida e santifique toda a vida. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avance na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Querido Deus, de amor, tanta bondade para com todos nós. Nosso Pai muito amado, que nos legou os ensinamentos por meio do seu Filho, nosso irmão Jesus. Os nossos irmãos cristôfagos possam envolver a todos nós, serenando as nossas mentes, para que consigamos absorver o ensino da noite de hoje. Ilumina o expositor da noite, nosso irmão Marcelo, que ele possa, intuído por nossos irmãos, nos esclarecer o estudo que ele propõe e foi proposto a ele. Possamos assimilar cada vez mais, Senhor, esses conhecimentos que temos aprendido durante o período que aqui estamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de ter estudado um tema que para mim foi uma grande oportunidade de aprendizado mesmo. Me aprofundei bastante e espero poder dividir as experiências que eu adquiri durante o tempo que eu estudei com vocês. E desde já peço sinceras desculpas que qualquer frustração de expectativa de vocês, eu já desde já peço que vocês atribuam a um pouco de ansiedade disfarçada e também a minha inexperiência, a questão de controlar o tempo, a questão de trazer para vocês as coisas que eu achei mais interessantes. Nesse trabalho, assim, a gente acaba escrevendo mais do que precisa e às vezes errando numa ênfase em um lado e no outro. Então, assim, eu posso pular alguns slides por causa do tempo, assim, e eu estou também controlando aqui no papel.
Então, assim, eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu aproveitei e perdoem eventual falha. Tá? Eu guardei 5 perguntas. Talvez. Espero poder devolvê-las todas a vocês. Fácil, tudo fácil. Mas o bom é esse. Estamos assim, entre pessoas que nos querem bem, assim, a gente estuda junto com o pessoal de quarta-feira, com o Milton Marques, assim, estudar, a gente prepara algumas palestras e isso dá uma certa experiência, mas quando você chega aqui para falar para uma sessão pública, assim, uma palestra pública, é diferente. E só tenho que agradecer a oportunidade, porque mais uma vez é assim, é uma competência que a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos. Então, assim, antes de entrar no tema propriamente dito, assim, o que eu pesquisei por orientação das pessoas da casa, a Ana mandou para a gente, também. Basicamente, os Espíritos, o Evangelho, e eu, por minha conta, também peguei o Céu e o Inferno, da Allan Kardec, que trata bastante sobre o tema. E com base nessa bibliografia, eu montei a exposição, que por vezes eu admito que até me surpreendeu os conceitos, as coisas que eu fui lendo, e fui compreendendo melhor também um tema que parece árido, parece uma coisa muito pesada. Eu espero que assim, a gente mude de opinião junto. Então, para tratar do tema de forma mais didática, assim, até foi fácil, tornar até o trabalho mais fácil para mim, eu dividi nesses tópicos, né? O que é a expiação, onde ocorre a expiação, por que ocorre a expiação, como ocorre a expiação, e eu queria botar uma outra pergunta aqui, né? Ou seja, quanto da expiação? E eu vou ter que responder qual a medida da expiação. Esses são os assuntos que eu pretendo abordar, e no final fazer uma conclusão com base no que a gente vai lendo e raciocinando sobre os conceitos que a gente vai estudando. Então, de acordo com a definição do dicionário, que eu peguei no Aurélio, expiação é o ato ou efeito de expiar, castigo, penitência, cumprimento de pena. E aqui eu desde já peço desculpas para vocês, eu acho que eu estou frustrando uma expectativa, que é assim, se eu fosse dar, eu não tenho condição de dar o mesmo tratamento à etimologia da palavra que o Sr. Luiz Martins tem, e assim, é uma coisa que eu fico muito, assim, para mim é muito interessante quando ele vai fazer qualquer exposição, que ele fala, olha, essa palavra vem do latim, essa palavra vem do sânscrito, e assim, e aí a gente vai aprendendo o sentido das palavras, e não existe coisas vãs, né? E a definição da palavra, da onde surgiu aqueles vocábulos se uniram para formar um sentido, da onde é isso? Eu não me prendi a isso, assim, eu deixo o Sr. Luiz Martins, se o dia nos quiser explicar, fica à vontade, se quiser explicar, mas assim... Expiar é purificar. Purificar. Etimologicamente. Então assim, essa definição ela traz a noção mais comum de que é a expiação para a gente, que é a noção de sofrimento. A expiação está sempre associada a um sofrer, algo carregado, pesado, que a gente tem que passar, né? E o sofrimento, de acordo com os dogmas religiosos mais difundidos, né, que nós estamos acostumados a enfrentar, nós conhecemos com base na religião, mais difundida até hoje, ocorre na vida encarnada, mediante sofrimento, né, purgação dos pecados, aquilo que a gente tem que passar aqui na Terra, que é algo pesadíssimo, ou então após a morte do corpo físico, que é um sofrimento eterno, aquilo que a gente conhece como inferno. Quer dizer, a pessoa, ou ela sofre na Terra, veio para sofrer na Terra e expiar os seus pecados na sua existência terrena, ou então fez o mal, a vida é única, morte, inferno, e vai no inferno expiar os seus pecados. Contudo, a doutrina espírita não se baseia só nesses dogmas preconcebidos por alguém. Alguém disse que é assim e tem autoridade para definir o que é a expiação e ninguém deve contestar. Na verdade, foram os espíritos desencarnados que vieram nos processos da codificação e vêm até hoje descrevendo situações felizes, situações infelizes que eles enfrentavam e continuam enfrentando mesmo depois do perecimento do corpo físico, né?
E de acordo com os ensinamentos desses espíritos, a expiação não se resume só ao que o espírito experimenta, o sofrimento que o espírito experimenta. Na verdade, a expiação é um mecanismo, é um processo pelo qual o espírito enfrenta as mesmas emoções e sensações que infligiu a outras pessoas, e quando sente essas emoções em si mesmo, compreende o erro que cometeu, o sofrimento que causou e se convence da necessidade de não repetir as mesmas condutas. Então é como se fosse um processo pelo qual ele se conscientiza, é um processo individual, estabelecido de acordo com as regras divinas, claro, que o espírito, ao sentir aquele mesmo dano que ele infligiu a outras pessoas, ele se conscientiza: olha, eu não agi corretamente e portanto, não devo repetir essas mesmas condutas no futuro adiante. E aí vem, onde ocorre a expiação? É a segunda pergunta. Na frente a gente vai entender melhor o que é a expiação. Eu abri esse primeiro item, mas posteriormente, conforme a gente for avançando na apresentação, a gente vai entender como funciona esse mecanismo de conscientização do espírito a respeito dos erros que porventura comete, e os acertos também, se não a expiação, mas o processo é um processo de conhecimento de erros e acertos. Então, onde ocorre? Quer dizer, o espírito sofre tanto no mundo material quanto no mundo espiritual as consequências de suas próprias imperfeições. E essas experiências exitosas ou as vicissitudes que ele experimenta na vida corpórea são decorrência de acertos também e de erros cometidos em existências precedentes também. Então, nós estamos falando de um ciclo contínuo, de algo que acontece no passado, no presente acontece a expiação, ou você recolhe os louros da evolução que você fez, e enquanto formos espíritos imperfeitos, em busca de uma evolução, vamos continuar errando e vamos continuar passando por esses processos de autoconhecimento, conscientização e todos esperam uma reforma íntima daquele espírito. Né? Então, o sofrimento decorre da imperfeição, bem como o gozo decorre da perfeição. Nesse sentido, o espírito traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, no mundo material ou no mundo espiritual, sem que haja necessariamente um lugar circunscrito para isso. Então, de acordo com as instruções dos espíritos, não há a figura de um local destinado para o enfrentamento eterno do sofrimento, que seria o que as religiões mais usualmente adotadas, principalmente no mundo ocidental, definem que seria o inferno. E no céu e inferno a gente tem essa não sei se vocês estão conseguindo ler, gente. Vai ver. O inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então isso aqui a gente fica um grande dogma das religiões ocidentais mais aceitas, né? Porque assim, ou você vai para o céu, onde você vai gozar de uma felicidade eterna, e a gente discute muito, você não vai mais produzir nada, apenas vai gozar de todo o bem que um dia praticou, numa vida única, ou então a gente vai estar destinado à danação eterna. Pelo mal que você fez, vamos sofrer eternamente, sem a chance de uma redenção, de um progresso, de uma modificação de conduta, de comportamento de grupo até. A gente vê grupos sendo unidos até um descompasso qualquer. Essas pessoas estariam eternamente condenadas ao sofrimento. E aqui no céu e inferno, está escrito: o inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras. E aqui